Mateus 19. O capítulo de hoje carrega uma das histórias mais conhecidas e uma das lições mais importantes sobre seguir a Cristo, que é sobre o jovem rico. Então essa história começa com um jovem se aproximando de Jesus e pergunta o que é preciso, o que eu vou fazer de bom para ter a vida eterna. E aí Jesus questiona para ele, tipo assim, por que você me pergunta sobre o que é isso? Se você quer entrar na vida eterna, você tem que obedecer os mandamentos. E aí ele perguntou, quais? Aí Jesus responde, não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, toda aquela lista lá. E aí o jovem disse que ele tem obedecido tudo isso. O que falta? O que ele precisa mais? Então aqui, parando rapidinho, é um ponto interessante porque Jesus falou o que ele precisava. Porém, o jovem queria algo a mais. Ele não queria apenas só não fazer as coisas erradas, ele não queria apenas obedecer os mandamentos. Foi o que ele falou. O que ainda me falta para alcançar a vida eterna? E aí Jesus diz assim... o jovem fala que tudo isso ele tem obedecido e Jesus diz o seguinte: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste porque tinha muitas riquezas. Então, gente, foi o que eu disse. Servir a Deus, servir a Cristo requer uma renúncia. Porque aqui, Jesus falou o básico. Se você quer garantir a vida eterna, obedeça os mandamentos. Porém, se você quer algo a mais, se você quer herdar riqueza, se você quer ter tudo no reino dos céus, vai e venda tudo. Porque aqui ele fala do bem material, mas não só isso, é nossas vontades, é o nosso tempo, é a nossa liberdade. Tudo isso nós temos que entregar para que a gente seja perfeito. Porque aqui Jesus responde, se você quer ser perfeito, se a gente quer ser perfeito, se a gente quer alcançar tudo isso, a gente precisa abdicar de tudo que a gente tem, de tudo aquilo que a gente é, de todos os nossos sonhos, todos os nossos planos para seguir a Cristo. É nós que nos colocamos nessa posição. Porque aqui o jovem que se colocou aqui, ele que queria algo a mais e Jesus simplesmente... ele respondeu aquilo que era importante e até mesmo necessário para conseguir alcançar essas coisas. Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque Deus e Cristo, Ele quer o melhor para nós. Mas a gente precisa entender que muitas vezes esse melhor para nós não é o melhor que a gente pensa que é, o melhor que a gente quer. Mas existe uma recompensa para aquele que abdicar de tudo. Porque aqui, mais embaixo, ele fala o seguinte... E todo aquele que tenha deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então quando você olha isso, você já se anima, Porém, a parte mais difícil é abandonar aquelas coisas que te aprisionam, abandonar aquelas coisas que não agradam a Deus, abandonar o seu eu, que é o mais importante. Esse sim é difícil. Isso sim faz com que a gente haja da mesma forma que o jovem rico agiu aqui. Sai triste porque o seu eu é muito mais forte do que a sua vontade de servir a Deus. Então vamos realmente refletir nessa história. Uma história tão conhecida, mas tão pouco colocada em prática, tão pouco vistas realmente com os olhos da verdade. Que possamos olhar para isso e não ser como o jovem rico, que não conseguiu abandonar as suas riquezas para seguir a Cristo, para receber uma recompensa muito maior. Quando a gente olha a situação dele, a gente fala, meu Deus, como esse homem foi bobo, porque existe algo muito maior, existiria algo muito maior esperando para ele. Mas quantas vezes a gente não é esse jovem rico, quantas vezes a gente não se põe nessa situação e muitas vezes não larga tudo por amor a Deus. Então vamos realmente colocar isso em prática. Então esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional.